Peço a Deus que nos ilumine para que tenhamos êxito em nosso trabalho. São 19h02 do dia 13 de junho de 2016. Havendo quórum legal, declaro aberta a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas no ano 2016. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da 19ª sessão ordinária, realizada no dia 6 de junho de 2016. Eu solicito a Vossa Excelência, tendo em vista que todos já têm conhecimento, a dispensa da leitura. Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada a ata da 19ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite a todos. Correspondências recebidas. É um convite aqui do Arraiá, né? Participe do nosso Arraiá na Escola Construindo, dia 25/6 de 2016, né? Horário a partir das... Você consegue ver aqui, presidente? A partir das 16 horas. A partir das 16 horas. 21 horas, apresentação da Orquestra Tonguiense de Viola Caipira. O local, Escola Construindo. Correspondências expedidas. Ofício número 130 de 2016, Brotas, 9 de junho de 2016. Senhores vereadores, conforme dispõe o artigo 30, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, apresento-lhes em anexo os balancetes das receitas e despesas desse legislativo, referente ao mês de maio de 2016. Sem mais oportunidade, reiteramos-lhes nossos cumprimentos. Bruno César Veronese Urbano, presidente. Cláudio Gonçalves, primeiro secretário. Os balancetes encontram-se na secretaria à disposição dos senhores vereadores. Ofício 129 de 2016, de 9 de junho de 2016. Senhor prefeito, com nossos cumprimentos, vimos em atenção à Lei Orgânica Municipal encaminhar os balancetes da receita e despesa desse legislativo, referente ao mês de maio de 2016. Sem mais uma oportunidade, reiteramos-lhes nossos cumprimentos. Bruno César Veronese Urbano, presidente. Lido, senhor presidente. Encaminho para as comissões para os devidos pareceres o projeto de lei 28 de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais ao orçamento vigente e da outras providências. Uma abertura de crédito no valor de R$ 2.644.045,79, provenientes de saldo do exercício anterior do QESE, Cota Salário Educação, para manutenção do ensino fundamental e infantil. Emenda número 1 de 2016, de autoria de todos os vereadores, emenda modificativa e aditiva ao projeto de lei complementar número 8, de 14 de outubro de 2015, que institui o plano diretor do município da Estância Turística de Brotas. Encaminham as sugestões acolhidas da população presente nas discussões e aprovações dos temas apresentados nas audiências públicas realizadas nos dias 24 do 11, 26 do 1 e 23 do 2 de 2016, referentes ao plano diretor. Só uma ressalva nessa emenda, informação aos senhores vereadores e a toda a população, que esse encaminhamento que está sendo feito são as sugestões que foram acolhidas nas audiências públicas, não expressam a opinião dos vereadores até então que seja encaminhado ao plenário para a deliberação. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase de acordo com o artigo 116, parágrafo 1º do regimento. Para o uso da palavra na tribuna, o vereador Modesto, com o assunto prestações de contas. Outro assunto aí. Sim, prestações de contas e portarias. Desculpa, nobre. Boa noite, senhoras e senhores presentes, senhoras e senhores vereadores, aqueles que nos assistem, aqueles que nos ouvem. Apenas andaram perguntando para mim a respeito da exoneração, quem foi mandado embora, quem não foi, enfim. Então, para esclarecimento daqueles que nos perguntaram, eu tive o capricho aqui de pegar as portarias de 1 de abril
até 29 de abril. Que as demais portarias de exonerações ou nomeações não foi enviado à Câmara, por enquanto. Então, para que os senhores tenham ideia, de 1º de abril até essa data, então vamos lá. Eu vou fazer um resumo. Exonerar Fábio Balestrero, supervisor de obras. Nomear Fábio Balestrero como encarregado de postura e tributos. Exonerar Oswaldo João Pessoa, encarregado de postura. Nomear Oswaldo João Pessoa como supervisor de obras. Exonerar João de Jesus, secretário municipal de esportes. Contratar Sônia Karneviski, agente de saúde. Contratar Solange Marsola da Silva como servente. Nomear Rogério Aparecido Rosa, da função de confiança, responsável por sessão de limpeza. Nomear Rodrigo da Laca de Oliveira como assessor jurídico. Contratar Cristina Ferrari Tartari como agente de saúde. Contratar Valmir Aparecido Oliveira, auxiliar de conservação. Contratar Karina Bakachichi de Húngaro, professor de educação infantil. Contratar Luciana Cardoso Zanferrari, auxiliar de creche. Contratar Jéssica Furquim Coró, auxiliar de creche. Contratar Vivian Nepomuceno como auxiliar de creche. Contratar Kessia de Oliveira Leite, auxiliar de creche. Contratar Jandira Pereira Neri Moreira. Exonerar Carlos Mauro de Andrade, coordenador de serviços mecânicos. Nomear Carlos Mauro de Andrade, chefe de setor. Exonerar Douglas Pondalense como chefe expediente. Nomear Douglas Pondalense como ouvidor. Exonerar Silvana Aparecida de Souza como ouvidor. Contratar Leandro Lourenço como motorista do bairro do Patrimônio, do Boa. Contratar Nora Ney Dias Cordeiro como professor de matemática. Contratar Rafael Guilherme Braga, auxiliar de conservação. Contratar Beatriz Helena Lourenço Trevisan, professor de ensino fundamental. E contratar Karen Úrsula Menzo como enfermeira. Então é essa a resposta que eu tenho das pessoas, que realmente várias pessoas foram contratadas no mês de abril. E alguns poucos exonerados, né? Isso, a quem cabe explicar não sou eu, sim o executivo. Não é missão da Câmara cuidar desse assunto. Outro assunto que me traz é que foi convocado pelo prefeito, reunião com funcionários, com imprensa escrita, falada, que ele queria apresentar sérias denúncias contra esse vereador, quando o presidente desta casa, eu fui 2 períodos, né? 2003, 2004 e 2009, 2010. Matéria já vencida, mas que ele estava agora protocolando denúncias a respeito de que ele acha que está errado, junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e junto à Promotoria Pública do Estado de São Paulo. É lógico que os amigos da gente, as pessoas que nos admiram, nos procuram e perguntam, o que é isso? Então, o que é isso? Isso é uma atitude política oportunista. Porque é um fato de 2009. Agora que eu sou pré-candidato que vem levantar essas suspeitas, não é? E também, veja só, o Tribunal de Contas, está aqui assinado, ó. Robson Marinho, presidente, Edgar Camargo Rodrigues, relator. Exercício 2010, presidente da Câmara, Modesto Salviato Filho. Julgar regulares a contas da Câmara Municipal de Brotas do exercício 2010.
E na mesma situação de 2009. Minhas contas foram todas aprovadas. Não houve qualquer problema. Aqui em 2009 foi o Dr. Antônio Roque Cittadini e Eduardo Bittencourt Carvalho. Também decidiu julgar regulares as contas apresentadas pelo Legislativo do presidente Modesto Salviati Filho. Também, o prefeito teria dito que eu, como presidente, eu pegava o dinheiro, ia onde eu queria, fazia o que eu queria. Isso é uma falta total de conhecimento. Ou é falta de conhecimento, ou realmente é maldade. Porque um processo de despesa, o presidente não tem autoridade para pegar o dinheiro e viajar. Existem duas formas que você pode fazer. Você pode pedir adiantamento da viagem. Você faz um relatório, faz um ofício, solicita o que você quer, quais os dias que você vai viajar, o que você vai fazer, e quais os valores que você prevê que vai gastar. Hotel, restaurante, alimentação, restaurante, pedágio, combustível. Ou então, você pode também fazer como eu fazia. Você faz o pedido, só que a Câmara, depois, ela só ressarce. Como eu não gosto de ficar andando com dinheiro, ficar em hotel, ter que pegar cofre, essas coisas, até o doutor Sérgio Siqueira Rossi, que é secretário-geral do Tribunal de Contas, num dos congressos que eu participei com ele, eu relatei. Ele falou, não, está ótimo. Antes todos os vereadores pudessem pagar do bolso dele, depois a Câmara ressarcir. Seria muito bom. Não existe problema algum. Por quê? Porque para eu fazer esse tipo de viagem, esse tipo de gasto, eu tinha que fazer uma previsão de gasto, solicitar ao contador, na época, a Mauri Urbano, para que ele verificasse se tinha no orçamento esta verba. Depois, sim, ele autoriza. Lógico que também o assessor jurídico da Câmara, que na época era o Dr. Clodomiro e o Dr. Luiz também se a viagem não pode, ele já fala, não é missão do vereador. Depois, quando você retorna, você presta as contas. A Vera Molina, responsável por esse setor, verifica se está tudo correto, confere. A Mauri Urbano também conferia, só aí então era emitida a autorização para fazer o ressarcimento, devidamente legal. Esta ilação levantada pelo prefeito, eu entendo que não cabe só a mim. Ele deve respeito também ao contador Mauri Urbano, ao saudoso Dr. Clodomiro, ao Dr. Luiz e à Vera Molina, que sempre foi uma funcionária exemplar e zelada pelo bem público. Tanto que comigo mesmo já aconteceu de eu ter trazido nota rasurada, por erro lá. Ela falou, Modesto, não pode. Tá bom, tira fora, eu pago do bolso. Porque tem rasura. Olha, esse aqui esqueceram de pôr o CGC da Câmara. Não pode. Então, acho que o prefeito deveria se preocupar mais em trabalhar, pagar os fornecedores e as contas que tem que pagar. Faz que não o prefeito de Torrinha, vá atrás de verba, corre atrás das coisas. E não fica com fuxico em Facebook, levantando suspeitas infundadas. Porque, se for mexer em coisa de passado, ele sim tem o rabo preso. Porque ele arrecadava
dos cargos comissionados, uma porcentagem. Quem ligava cobrando era a Márcia Pontes. E recolhia dinheiro de todos os cargos de comissão. O mensalinho de Brotas quem instituiu foi do Barreto. E esse dinheiro ficava na gaveta dele. Não ia para o partido. O João do Correia, que era o presidente, o Lenir, falou, eu nunca vi esse dinheiro na prestação de conta nossa. Então, quer falar de coisa, eu não vou lá. Eu não tenho medo, não. Já deixei bem claro, o prefeito do Barreto. Não tenho medo. Até para ele se preparar, que eu não faço nada às escondidas, a prefeitura vai ter que pagar R$10.000 por perseguição, isso chama dano moral, ao motorista Sérgio, R$25.000 por indenização, condenado lá na Justiça do Trabalho em Jaú, R$25.000 a Silmara Geller por perseguição do prefeito do Barreto, e já pagou R$300.000 ao Dr. Carlos Simeone por indenização da Justiça Trabalhista também, por ele ter dispensado o Dr. Carlos na época, e o Dr. Carlos era concursado, plantonista, algo assim. Eu estou entrando com processo de improbidade administrativa para que o prefeito pague do bolso dele. A responsabilidade é dele, não nossa. Por que nós temos que pagar? Foi ele que fez o ato errado, foi ele que fez o ato de perseguição, e é previsto na lei que isso, quem tem que pagar é o prefeito e não a prefeitura. E já está preparado o documento para que isso venha ocorrer. Encerrando, dizer ao prefeito que ele está na banguela, né? Acabando o mandato. Faltam 199 dias para a gente fazer isso aqui, ó. Tchau, querido! Tchau, querido! Vai para Bauru! 199 dias para você entregar as contas da prefeitura 0-0. Que nem a Dilma. Tchau, querido! Para uso da palavra da tribuna, o vereador Sucena, com os assuntos plano diretor e abaixo assinado. Senhor presidente, nobres vereadores, aqueles que nos honram com a presença nessa noite fria aqui na cidade de Brotas, aqueles que nos assistem pela internet. Eu me inscrevi para 2 assuntos. O primeiro deles é a respeito do plano diretor. Na semana passada, aqui no uso da tribuna, o nobre vereador Eduardo Esteves fez algumas considerações a respeito do plano diretor, que acabou causando um certo constrangimento aos que estavam presentes, além de levantar dúvidas a respeito do procedimento do presidente desta casa, que, na nossa opinião, não procedem de forma alguma, visto que nós acompanhamos de perto todo o seu esforço no sentido de bem conduzir os trabalhos na elaboração do plano diretor. As colocações do citado vereador podem ter sido por ignorância, má fé ou, na pior das hipóteses, as duas. Prefiro sinceramente acreditar que foi por ignorância, no sentido de desconhecimento, pois o referido vereador e os 2 vereadores que o apartearam, cumprimentando-o pela sua fala, não participaram das 3 audiências públicas e das várias reuniões que foram realizadas nesta casa com representantes dos diversos segmentos da sociedade em busca da integração das diversas áreas envolvidas. Este é o trabalho do vereador,
Ouvir atentamente o que quer a sociedade. Abrir espaço para a discussão. Analisar todas as colocações. Dar o seu parecer e, finalmente, colocar em votação em plenário. Se não fizeram isso, não nos cabe julgar. Mas também não é justo que façam críticas, sem qualquer argumento, que dê respaldo às suas palavras, colocando em dúvida o trabalho de todos nesta casa. Como quero acreditar que o procedimento dos novos vereadores for por exclusiva ignorância, me permito fazer algumas considerações sobre o plano diretor, para que não façam julgamentos precipitados em relação à nossa conduta como legisladores. O plano diretor está definido no Estatuto das Cidades como instrumento básico para orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento de expansão urbana do município. É uma lei municipal elaborada pela Prefeitura, com a participação da Câmara Municipal e da sociedade civil, que visa estabelecer e organizar o crescimento, o funcionamento, o planejamento territorial da cidade e orientar as prioridades de investimento. E qual é o objetivo do plano diretor? O plano diretor tem como objetivo orientar as ações do poder público, visando a compatibilizar os interesses coletivos e garantir, de forma mais justa, os benefícios da urbanização, garantir os princípios da reforma urbana, direito à cidade e à cidadania e à gestão democrática da cidade. E quem participa do plano diretor? Todos os cidadãos. O processo de elaboração do plano diretor deve ser conduzido pelo Poder Executivo, articulado com o Poder Legislativo e sociedade civil. A participação da população deve ser estimulada para que o plano diretor corresponda à realidade e expectativas quanto ao futuro. Como veem, senhores e senhoras, não é um projeto para ser aprovado precipitadamente, como talvez alguns queiram. O segundo assunto que eu me inscrevi é a respeito da chamada proposta que está sendo feita do abaixo-assinado da realização de seria uma consulta à população, mas, em segundo momento, uma emenda ao projeto aqui desta casa sobre a diminuição do número de vereadores. Logicamente que, como eu já tinha dito, o tempo é curto e algumas surpresas nós tivemos em relação ao grande problema do chamado número do título de eleitor. Então, o que eu gostaria de falar, porque está em diversos locais da cidade que foram distribuídas essas folhas, que se tiverem a dificuldade, coloquem um número de telefone, que nós estamos comunicando à noite, porque de fato muitas pessoas que estão assinando não estão colocando o número e é necessário o título de eleitor, porque não vale como documento. Talvez tenha sido uma falha nossa, nós havíamos planejado, achávamos que já era necessário o suficiente o RG, mas não é possível. Dentro dessa colocação, nós podemos dizer que praticamente 100% das pessoas que têm colocado conosco, e com essas pessoas que estão trabalhando conosco, a adesão é praticamente 100%. Mas a dificuldade está sendo em relação ao número do título. Então, nós gostaríamos aqui de aproveitar esse momento de solicitar que nós continuaremos mais alguns dias ainda até conseguirmos essas assinaturas. Se porventura, antes disso, como nessa casa, nos parece que 3 vereadores poderão até assinar conosco para que seja apresentado esse projeto, aí
ficará talvez um pouco mais fácil. Mas, independente disso, nós continuaremos até conseguir as 920 assinaturas. Porque é um projeto de lei, como eu já disse e repeti para diversas pessoas, eu não acho, eu tenho a certeza absoluta que não há necessidade de 11 vereadores nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Magalé com assunto audiência pública. Todos, nobres colegas, senhores aqui presentes, quem assiste a gente pela internet, né? Só dar uma satisfação, senhores, a respeito da audiência pública que foi ocorrida no dia 7 de julho de 2016, para a apresentação do projeto de lei 026, de 28 de abril de 2016, de autoria do Executivo Municipal, qual dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017, com a mesa composta pela contadora da Câmara Municipal, Lucimeire Aparecida Menatel, e a contadora da Prefeitura Municipal, Cláudia Maria Piovani Soviati, que junto com o prefeito municipal elaborou esse projeto. Então, alguns dados aqui que acho que é importante a gente passar como é que foi a audiência pública, né? Então, o orçamento da Prefeitura para 2017, logicamente que é estimativa, né? É previsão, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. O orçamento da Prefeitura, então, para 2017, está em orçado de R$ 86.112.697 e da autarquia da SAEB em R$ 4.550.000. Não subiu 10%, ficando um pouco abaixo, podendo ocorrer alguma modificação até setembro, na apresentação da LOA, ficando as verbas distribuídas de acordo com cada ente do município, cada secretarias, né? Então, o gabinete do prefeito ficaria R$ 2.591.177. Isso seria distribuído na assessoria da comunicação, procuradoria jurídica e a cultura. A Secretaria de Planejamento e Finanças, R$ 13.122.000. Aí são distribuídos a gabinete do secretário, diretoria financeira, pessoal e zeladoria, administração de materiais, protocolo e expediente, planejamento e reserva de contingência e guarda municipal. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos, R$ 8.321.350. Gabinete do secretário, manutenção do setor urbano, oficinas, pavimentação, asfáltica, obras em vias urbanas. A Secretaria Municipal da Educação são R$ 25.859.942. Aí é a Secretaria Municipal da Educação, Ensino Fundamental e Ensino Infantil, Profissionalizante, Cozinha Piloto e Fundeb. A Secretaria Municipal de Saúde, R$ 22.125.940. Distribuídos na Secretaria do Gabinete do Secretário e vários programas especificados. O Paz do Patrimônio, Centro de Saúde Central, o PS Taquaral, Centro de Saúde Campos Elíseos, o NAPS, Unidade de Saúde do Bairro do Broa, Centro de Atendimento à Criança, o Pró-Mulher, Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica. A Secretaria de Esporte, Recreação e Cultura está orçada em R$ 1.123.401. A manutenção do esporte, que é dividida em esporte, recreação e gabinete do secretário. A Secretaria de Assistência Social e Fundo Municipal de Ação Social, R$ 4.233.106. Aí é gabinete do secretário de Assistência Social e Assistência Comunitária. A Secretaria Municipal de Turismo, R$ 3.820.000. Gabinete do secretário, idade. Secretaria do Meio Ambiente, R$ 3.739.593. Departamento do Meio Ambiente, Limpeza Pública, Proteção aos Animais e Praças e Jardins. A Secretaria da Agricultura, R$ 1.175.870. Manutenção de estradas e própria Secretaria Municipal da Agricultura. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas, R$ 4.550.000, que é o SAEB, né? Então, esse aí foi o resultado da nossa audiência pública, né? Com as duas contadoras, tanto da Prefeitura como da Câmara. Então, acho que é importante passar para a população. Tá certo? Obrigado. Não, mais inscrito, senhor presidente.
Bom, dando prosseguimento à nossa pauta, e os senhores devem ter visto que há uma diferença nessa pauta dessa semana, que eu coloquei um pronunciamento do presidente. E é justamente o nobre vereador professor Cristina já colocou alguma coisa na tribuna, e eu, como fui solicitado na semana passada pelo vereador Eduardo Esteves, também fiz algumas considerações a respeito do plano diretor, que eu vou passar a ler a vossas excelências e também a toda a população que esteja ouvindo. Senhores vereadores e públicos que nos ouvem, fiz questão de colocar na pauta dessa sessão que acontece um título com o pronunciamento do presidente pelo seguinte motivo. Semana passada, no uso da tribuna, o vereador Eduardo Esteves fez menção ao plano diretor do nosso município, que se encontra em tramitação nessa casa. O vereador fez colocações, na minha opinião, de cunho político, seguidas de uma solicitação ao presidente da casa para que o PLC 8 de 2015, o plano diretor, fosse encaminhado para a votação na última quinta-feira. Mencionou o vereador que o PL já havia passado pela assessoria jurídica, pelo crivo de 3 audiências públicas e que as comissões já haviam dado parecer, estando pronto para ser votado. De fato, tudo isso aconteceu, menos a questão de estar apto para seguir a plenária. O vereador em questão, que sempre teve imediata atenção dessa previdência, até por ser vice-presidente da casa, não nos procurou dessa vez solicitando informações deste gabinete para saber o porquê o projeto ainda não havia sido encaminhado para votação. Seguiu informações e orientações incorretas, restando então, na oportunidade, a exposição dos fatos ao vereador e a todos interessados do que foi realizado até agora e o que falta para o PLC do plano diretor ser encaminhado para apreciação do plenário. O PLC número 8 de 2015, plano diretor, ele entrou nessa casa em 21 de 10 de 2015. Em 26 de 10 foi encaminhado para a assessoria jurídica da presidência e no dia 27 de 10 já estava com o parecer exarado pela assessoria jurídica. No dia 24 de 11 de 2015 houve a primeira audiência pública. No dia 26 de 1 de 2016 a segunda audiência pública. Verificamos aqui um espaço de um mês, que é o recesso parlamentar que ocorreu no mês de dezembro de 2015. Em 23 de 2 de fevereiro de 2016, a terceira audiência pública. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação assinou seu parecer em 3 de março de 2016. A Comissão de Obras em 7 de 4 de 2016. A de Educação, Saúde e Assistência Social em 7 de 4 de 2016 também. A Comissão de Agricultura no dia 9 de 5 de 2016. A Comissão de Ecologia e Meio Ambiente no dia 19 de 5 de 2016. E, por fim, a Secretaria de Finanças no dia 2 de junho de 2016. Na semana do dia 24 de 5, houveram reuniões entre essa presidência, a assessoria jurídica da mesma e o senhor Alcino Iso Júnior, que também ocorreu no dia 31 de 5. Essa reunião ocorreu tendo em vista a justificativa que consta no projeto de lei complementar, na sua justificativa, que é o seguinte, abre aspas, não obstante tenha sido extensamente divulgada a realização democrática da elaboração deste plano diretor, seja com reuniões técnicas e audiências públicas, colocamos à inteira disposição o seu coordenador, arquiteto Alcino Iso Júnior, para eventuais esclarecimentos complementares que se fizerem necessários. Foi o que foi feito por esta presidência na semana do dia 24 de maio e na semana do dia 31 de 5, que foi até no dia 4 de junho. Continuando, os anexos do plano de diretor, antigamente haviam aqueles anexos onde os vereadores não podiam mexer. Toda modificação que deveria ser feita tinha que ser feita na prefeitura e após feita a gente aprovaria ou não. Os anexos foram todos transcritos em artigos, parágrafos, incisos e etc., conforme solicitação antiga dos vereadores que podem realizar, e mesmo a população, que pode realizar agora as mudanças como o executivo nos pontos que queiram exatamente. Até a última semana, como já dito, estávamos nos reunindo com o arquiteto responsável pelo plano diretor para acertos que faltavam de acordo com a justificativa do PLC. Outro detalhe onde o vereador se enganou,
As modificações que constam na emenda número 1 de 2016 não foram sugeridas pelos vereadores conforme colocado pelo senhor Eduardo Esteves. Essas foram sugeridas pela população interessada que participou ativamente nas audiências públicas que ocorreram nos dias já citados por esta presidência. As sugestões dos vereadores, aqueles que se reuniram cerca de 10 vezes, todas as terças-feiras, às 8 da manhã nessa casa, ainda serão encaminhadas durante essa semana. Deixou o vereador de citar algo muito importante. Os projetos de lei complementares número 4 de 2016 e o projeto de lei complementar número 5 de 2016, que tratam do Código de Obras do município e do parcelamento do solo urbano, que estão diretamente ligados ao plano diretor, chamados de acessórios, que foi desmembrado apenas esse ano, chegou a essa casa pouco depois do plano diretor, que chegou em 21/10/2015. Porém, retornou ao Executivo em 3/11/2015, conforme ofício que eu tenho aqui em mãos, que eu também vou ler. Ofício Câmara Municipal de Brotas 341 de 2015. Em análise inicial, os projetos de lei complementar número 9, no caso, que era de 2015, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e da outras providências, e o projeto de lei complementar número 10 de 2015, que institui o Código de Obras do município de Obras e da outras providências, solicitamos que seja feita a revisão de suas redações, no sentido de contemplar escrita técnica apropriada, especialmente quanto à sequência dos artigos, parágrafos, incisos e índices. O projeto de número 009, por exemplo, em seu artigo 7º, existem 2 parágrafos número 1, separados por incisos que obedecem uma sequência ilógica. A palavra metro e os percentuais mencionados em vários artigos não seguem um padrão. Ora abrevia, ora é colocado em extenso, ora discrimina entre parênteses, fugindo de um padrão. O inciso 7 do artigo 12, artigo 74, quando a lei possui apenas 28 artigos. Já o projeto 10, além das inconsistências genéricas apontadas, entendemos que deva ser revista a revisão da redação do parágrafo 2º do artigo 16, tendo em vista que privilegia a inércia da administração, contrariando o princípio da eficiência, e, em seu artigo 52, menciona a existência de um anexo 1, que não acompanhou. No aguardo de uma resposta breve, para que as proposições retornem o seu curso legal, renovamos o protesto de elevada estima e distinta consideração. Conforme o ofício que acabei de ler, assim, o Executivo retirou os PLCs, reconhecendo os apontamentos colocados pela Câmara Municipal e apresentou os novos projetos de lei complementares com o mesmo objeto nessa casa, pasmem, apenas no dia 23 de março de 2016. Outro fato que me chamou a atenção foi o caso de mencionar, e até volto, dia 22 de março de 2016, e que eu vou citar aqui na frente, sem o anexo novamente das leis. Outro fato que me chamou a atenção foi o caso de mencionar que a população mais carente de nossa cidade estava ansiosa pela conquista dos lotes urbanizados. Concordo até certo ponto, pois o verdadeiro anseio da população mais carente é pelas casas do CDHU, que no caso já estavam aprovados em novembro de 2015 na CDHU, para 482 casas e foi diminuído para 300, conforme solicitação do próprio município, para abrigar também naquele loteamento os lotes urbanizados, que não poderiam mais ser feitos no Jardim Santa Maria II. Isso tudo segundo informações da própria CDHU e do setor responsável pela habitação de Brotas. Pois bem, estou explicando tudo isso porque a maneira como foi colocada pelo vereador Eduardo Esteves e aparteado pelos nobres vereadores Sr. Macalé e Sr. Luiz da Vela, deu a entender que esta presidência estaria segurando o PLC e passou à população a impressão que esta casa, ou de alguns de seus membros, é contra a construção de moradias populares, o que não é verdade. Todos aqui se preocupam e muito com o déficit habitacional que a cidade hoje apresenta. E para citar um exemplo de que essa casa não está segurando nada, nós temos um exemplo que sexta-feira agora eu recebi uma ligação do prefeito municipal, acho que outros vereadores devem ter recebido, que precisava de urgência para que fosse aprovado um projeto também ligado às casas populares e aos lotes urbanizados,
E todos os vereadores, pelo que eu sei, pedi para que a assessoria jurídica entrasse em contato, aceitaram votá-lo no dia de hoje. Porém, o projeto foi tirado hoje pela manhã pela própria prefeitura. Então está aqui a mostra que todos os vereadores estão se esforçando o máximo possível para que seja resolucionado todos os problemas que aparecem. Entendo perfeitamente que muitos esperam pela aprovação de tais projetos. Todos, pois só um não adianta de nada. Não coloco a culpa da demora no executivo e muito menos transmito a essa casa. O fato é que se trata de um assunto de muita relevância e muita importância para o município e para os seus munícipes. E que eu não farei como muitos fizeram, que é colocá-lo em votação de qualquer jeito por pressa de alguns, prejudicando assim nos próximos anos uma cidade toda. Portanto, o trâmite do PLC em questão seguirá agora é o seguinte. Foi encaminhado às comissões há pouco as proposições extraídas da audiência pública, que já falei que não são as solicitações dos vereadores. Da audiência pública, todas as sugestões foram encaminhadas na fase do expediente hoje. Na próxima sessão, encaminharei às comissões as emendas dos vereadores referentes ao PLC 8 do plano diretor, se já estiverem prontas. Me refiro àquela que foram decididas dos vereadores que se reuniram todas as terças-feiras aqui nessa casa. As emendas referentes aos PLCs 004 e 005 de 2016, se houverem, e por fim, quando todos estiverem em condições de crivo por esse respeitável plenário, encaminharei para votação. Lembrando que não cabe urgência especial por se tratar os 3 projetos de lei complementares. Então, senhores, para finalizar, mais uma vez eu peço a Vossas Excelências que quando forem participar de um teatro dirigido por orientações externas, estranhas a esta casa, que foi o que ocorreu na última sessão, ocasionando uma interferência direta no trabalho deste colegiado, consulte antes a presidência, que sempre trabalha aqui de portas abertas e pronto para ouvir a todos. Ou, se não, que procure informações completas e corretas para passar à população. Muito obrigado. Senhor presidente, uma tarde, fazendo favor? Seria possível? Pois não, vereador. Eu quero cumprimentá-lo, senhor presidente, pelo esclarecimento. Porque, como eu disse na minha fala quando usei a tribuna, houve realmente um certo constrangimento. Há determinadas coisas que nós podemos, dentro de uma casa que são 11 vereadores, resolvemos com antecedência para que não seja trazido a público e cause uma insatisfação ou até mesmo uma desconfiança em relação à nossa conduta. Como foi levantado o problema, e não fui eu que levantei, nem foi Vossa Excelência, eu gostaria de fazer uma pergunta, se possível, para ser respondida, por causa da importância do plano diretor. O senhor disse que nós realizamos 3 audiências públicas. O senhor poderia informar quais vereadores estiveram presentes nessa reunião, nessa audiência pública? Nominar, fazendo favor? Ó, a ata da primeira audiência. Estiveram presentes na audiência pública vereadores, membros do Poder Executivo e munícipes que assinaram a lista de presença. Aberto aos trabalhos pelo presidente da Câmara, Bruno César Veronese Urbano, compôs-se a mesa com os vereadores Modesto Salviato Filho, Antônio Sucena Bonifácio, Nidley Eduardo Esteves, Pedro Valdir Gorlon e Cláudio Gonçalves. Isso na primeira audiência pública. Segunda audiência pública. Presidente Bruno César Veronese Urbano, vereador Modesto Salviato Filho, Antônio Sucena Bonifácio, Pedro Valdir Gorlon. E terceira audiência, vereador Bruno César, vereador Antônio Sucena e vereador Pedro Valdir Gorlon. Muito obrigado, senhor presidente. Eu estou fazendo essa pergunta por causa da importância, e nós fomos questionados, inclusive, na audiência pública, por causa da ausência dos demais vereadores. Também, além dessas 3 reuniões que nós participamos, tivemos diversas reuniões nesta casa, quando nós recebemos as chamadas autoridades responsáveis pelo segmento da sociedade, para, junto com eles, definirmos o que seria feito a respeito do plano diretor. E o senhor pode afirmar também, talvez não tenha em mãos, que apenas alguns vereadores, o senhor pode até citar de memória, que estava presente. Essa pergunta eu estou falando para deixar bem claro que nós temos, como vereadores, como 11 responsáveis que somos por essa casa, de mostrar o que acontece realmente aqui.
ou nós trabalhamos em benefício da cidade, ou nós fazemos discurso político orientado por alguém. Então, se o senhor puder até citar para mim quais os vereadores que estavam presentes aqui nessas reuniões, eu agradeceria, senhor presidente. Se eu posso... eu só queria... Só um minutinho, já dou a palavra para Vossa Excelência. Se eu estiver errado, me corrigem quem estava presente. Eu me lembro que estava presente eu, o vereador Suciana, Modesto, Valdir, Fred participou. Se algum outro vereador, a Zeca participou em uma comissão, se os outros... Uma vereadora, o Eduardo Esteves. Acho que foi isso. Muito obrigado, senhor. Só para você verificar que de 11 presidentes, na verdade, 4 ou 5 vereadores que participaram em todas, e realmente aí nós teríamos condições de criticar ou não. Então a crítica, quando vem de pessoas que não participaram, não sabem do assunto, ela não é procedente. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador Luiz da Vela. Qual a palavra? O senhor não citou meu nome aí, mas eu participei de 2 audiências públicas dessa aí, tá? Aqui, não da Câmara, da Prefeitura, talvez. Sim, da Prefeitura. Audiências públicas da Prefeitura, onde foi feito lá na casa. Já ficou colocada que eu só li aqui as da Câmara. Tá. Então me desculpe, mas... As que tiveram lá no Centro Cultural, eu participei de 2. Tá? O senhor não citou meu nome aí. Muito bem. Senhor presidente, pois não, vereador. como o senhor citou meu nome aí também, a respeito do que eu apartei o nobre vereador Eduardo, é só para deixar bem claro para quem está assistindo aí, que eu não sou mandado por ninguém, ninguém põe palavra na minha boca, tá certo? Eu faço o que me dá na cabeça, sou bem velhinho já para ficar ouvindo coisa externa. Então eu apartei o Eduardo Esteves, ele me deu a palavra, foi muito gentil, e para dizer que a gente realmente é procurado por muitos munícipes, não só a casa do CDHU, mas também os terreninhos. Tem muita gente que prefere os terrenos, não quer a casa. Então, só para deixar bem claro que ninguém veio na minha cabeça e falou alguma coisa. E deixar bem claro que quem manda em mim é minha mulher. É só isso, senhor presidente. Muito bem. Nós também, acho que todos os vereadores são procurados. Todos os vereadores, não só por casas de CDHU, casas de loteamentos, como loteadores, como empresários e tudo mais. Pois não, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, senhores presentes, quanto à matéria, senhor presidente, nobres vereadores, tenho muita tranquilidade, e mesmo porque sobre 2 assuntos tratados, me recordo, tratei por diversas vezes aqui nesta casa, como consta do livro de inscrições. O plano diretor e o outro, a habitação. Frisei nas sessões dos dias 5 de agosto de 2013, no dia 10 de março de 2014, no dia 3 de agosto de 2015, no dia 9 de novembro de 2015, a necessidade de revisão do plano diretor e outros. Quanto ao plano diretor, vim todas as terças-feiras aqui na Câmara para discutir artigo por artigo, e como disse Vossa Excelência ainda há pouco, foram em torno de 10. Participei de todas as audiências públicas, inclusive realizadas no Centro Cultural, como foi lido ainda há pouco por Vossa Excelência. Porque sei, senhor presidente, nobres vereadores, da importância, do interesse da matéria em questão. Porque sei da minha responsabilidade e da complexidade também. Essa matéria precisa e deve ser votada. Não acredito que se tenha interesse em postergá-la. Sei também que o parcelamento solo, o Código de Obras caminham juntos e que ainda também não foram suficientemente debatidos. Ainda há pouco, no dia de hoje, no expediente, vimos aí a apresentação de emendas por parte de populares. Daqui a pouco nós teremos a apresentação das emendas dos pares desta casa. E acredito, tenho certeza, que Vossa Excelência não colocou a matéria ainda à apreciação do plenário por esses motivos e outros que Vossa Excelência acaba de expor. Quanto à habitação, nas sessões dos dias 19 de agosto de 2013,
no dia 6 de abril de 2015, coloquei a importância da casa própria. Em janeiro, logo no início dessa legislatura, fiz indicação sobre o Minha Casa, Minha Vida, do governo federal e do CDHU, do estadual. Quero lembrar ainda que, quando da realização do último Congresso Estadual dos Municípios, em Campos do Jordão, perguntei ao secretário da Habitação, Rodrigo Garcia, me recordo que o vereador Fred me acompanhava, sobre as casas do CDHU em nosso município. E ele nos garantiu que seria atendido. Por isso que, como disse, senhor presidente, novos vereadores no início, a minha tranquilidade quanto à matéria e a consequente tramitação nesta casa. Agradeço a Vossa Excelência. O vereador quer comentar mais alguma coisa? Então, nada mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Eu solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de lei complementar número 8 de 2016, de autoria do Executivo Municipal, qual altera dispositivos da lei complementar número 17 de 28 de agosto de 2007 e alterações, que dispõe sobre a organização administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas, o SAEB. Projeto de lei complementar do Executivo número 008/2016, de 30 de maio de 2016, altera dispositivos da lei complementar municipal número 17 de 28 de agosto de 2007 e alterações que dispõem sobre a organização administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas, SAEB, e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Por força da presente lei complementar, o dispositivo abaixo enumerado pela Lei Complementar Municipal 0017, de 28 de agosto de 2007, e alterações que dispõem sobre a organização administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas, o SAEB, passa a ter a seguinte redação. Artigo 131. Os valores das taxas, tarifas e outras formas de contraprestação do Serviço Público do Saneamento Básico previsto nessa lei poderão ser fixados, reajustados e revisados anualmente, com a finalidade de assegurar tanto o equilíbrio econômico financeiro da prestação desse serviço e a sua modicidade, mediante mecanismos que induzam a eficiência dos serviços e permitam a aprovação social dos ganhos de produtividade. Parágrafo 1º. Atribuições de que trata o caput desse artigo serão da competência da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento no município, como definido na Lei Federal número 11.445/2007. Parágrafo 2º. As disposições desse artigo serão sempre avaliadas pelo Conselho de Regulação e Controle Social, criado pela Lei Municipal número 2.955, de 11 de maio de 2016. Artigo 2º. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal. Coloco o projeto de lei complementar número 8 de 2016 em discussão. Coloco em primeira votação, votação nominal, vereador professor Sucena. Favorável. Vereador Eduardo Esteves. Favorável. Vereador José Américo. Favorável. Vereador Luiz da Vela. Favorável. Vereador Modesto. Favorável. Vereador Fred. Vereador Valdomiro Rodrigues. Favorável. Vereador Valdir Gorlon. Favorável. Vereador Macalé. Favorável. Vereadora Zeca Trevisan. Favorável. E o vereador Bruno César, também com direito a voto favorável. Sendo assim, declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar número 8 de 2016, de autoria do Executivo Municipal, por 11 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de lei 26 de 2016, de autoria do Executivo Municipal, o qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária de 2017. Presidente, eu gostaria de pedir a dispensa dessa leitura, que o projeto é extenso e é do conhecimento de todos, né? O plenário se é possível. concorda com o primeiro secretário?
Pois não. Então coloco o projeto de lei número 26 de 2016 em discussão. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 26 de 2016 de autoria do Executivo Municipal por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do projeto de lei 27 de 2016 de autoria do Executivo Municipal, o qual altera dispositivos da Lei Municipal número 1991, de 17 de novembro de 2004, que cria o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas do SAEB e dá outras providências. Projeto de lei do Executivo número 027 de 2016, de 30 de maio de 2016, autora dispositivo da Lei Municipal número 1991 de 2004, de 17 de novembro de 2004, que cria o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas, SAEB, e dá outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Por força da presente lei, o dispositivo abaixo enumerado da Lei Municipal número 1991, 17 de novembro de 2004, e alterações que criam o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas, SAEB, passa a ter a seguinte redação. Artigo 16. Os valores das taxas, tarifas e outras formas de contraprestação dos serviços públicos de saneamento básico previstas nessa lei poderão ser fixados, reajustados e revisadas anualmente, com a finalidade de assegurar tanto o equilíbrio econômico, financeiro da prestação desse serviço e a sua modicidade, mediante mecanismo que induzam a eficiência dos serviços e que permitam a aprovação social dos ganhos de produtividade. Parágrafo 1º. As atribuições de que trata o caput desse artigo serão de competência da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento no município, como definido da Lei Federal número 11.445, de 2007. Parágrafo 2º. As disposições desse artigo serão sempre avaliadas pelo Conselho de Regulação e Controle Social, criado pela Lei Municipal número 2.955, de 11 de maio de 2016. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Coloco o projeto de lei 27 de 2016 em discussão. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 27 de 2016 de autoria do Executivo Municipal por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nessa fase de acordo com o artigo 121. Não tem ninguém inscrito, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária será em 20 de junho, às 19 horas. Uma boa noite a todos.